Está E gravando. aí, acho que um só compartilha a tela, ou eu compartilho aqui a minha também quando eu começar? Acho que é mais rápido. Pode compartilhar a sua, isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente vai dar início à nossa última aula desse projeto que foi desenvolvido. Essa será a quinta aula. Hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos. Os conceitos são Laia, que vai ser a professora Célia, que vai abordar SGA com o professor Zamai e Política Ambiental com a Maria Gabriela. E depois a gente tem um convidado especial hoje, o Felipe, e a gente vai fazer um debate sobre como aplicar esses conceitos na empresa. Então, eu passo a palavra para a professora Célia. Boa noite a todos. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Lorena, Maria Gabriela e todo o grupo. É um prazer estar fazendo um trabalho junto com o professor Zamai e com o Felipe, que acabei de conhecer. Bem, nós vamos estar falando sobre o levantamento de aspectos e impactos ambientais, o LAIA, que vai ser um conceito bem resumido, só para a gente dar embasamento para começar. Na verdade, o LAIA é um levantamento que se faz quando se vai buscar a questão da implantação do sistema de gestão ambiental. É um formulário mesmo que se preenche. Então, a gente considera que o LAIA é um requisito fundamental na fase do planejamento do SGA. Né? Então, ele consiste em uma série de procedimentos que, quando feitos esses procedimentos, quando operacionalizado, ele permite traçar um perfil de interação entre a organização e o meio ambiente. Então, faz com que a organização tenha conhecimento ou tenha identificação dos aspectos e dos impactos, né, ambientais, ou seja, quais são os aspectos e quais são os impactos que ela causa ao meio ambiente. E, mais uma vez, vai ser bastante importante para a realização da avaliação do desempenho ambiental da organização. Quando ela faz o LAI, ela fica sabendo em que ponto, em que momento, como é que ela está. A gente pode trazer a definição de aspecto e impacto de maneira bastante resumida. O aspecto são elementos das atividades, dos produtos, dos serviços de uma organização, né, que interagindo com o meio ambiente pode causar os impactos ambientais. Esses impactos, eles podem ser tanto positivos como negativos. Na verdade, os aspectos ambientais, ele é a causa. Já os impactos ambientais, eles são as modificações do meio ambiente, causado por essa questão dos aspectos ambientais. Então, é considerado como efeito. Aí, na tela seguinte, aqui nós temos um exemplo, né? Por exemplo, aspecto ambiental, consumo de água. Impacto ambiental poderia ser o esgotamento de recursos hídricos, poderia ser. Aspecto ambiental, a causa, descarte de resíduos sólidos, poderia ser, né, um impacto ambiental, a contaminação do solo. E assim vai. Então, nós temos sempre uma causa e nós temos o impacto. Né? O aspecto ambiental é essa causa e o impacto é o efeito. Como nós já dissemos... Oi? Desculpa interromper, mas não está aparecendo os slides. Não? Não. Poxa, depois de tudo isso que eu falei, ele não estava aparecendo? Pois é, desculpa. Mas ele era para estar aparecendo. Eu compartilhei novamente. Está aparecendo agora? Aqui apareceu. Agora foi. Ok. Bom, não precisa repetir não, né, Lorena? Acho que não, acho que foi muito bom. Já deu foi, para né? entender. Pode. Deu para entender. Depois também os alunos vão ficar com esse material, eles têm acesso ao material. Bom, o LAI é uma das principais etapas que a empresa precisa realizar para iniciar a implantação do sistema de gestão ambiental. É uma fase que ela utiliza para fazer um diagnóstico, para avaliar a sua situação. Né? Na verdade, em princípio, a gente vem usando o processo LAI para uma preparação para a certificação 14001. Mas não é só para isso, ela pode servir também, mesmo que a empresa não queira se certificar, ela pode ser uma ferramenta utilizada para ter uma gestão mais eficiente nos negócios com relação ao meio ambiente.
Por quê? A partir do momento que a empresa faz o LAIA, faz esse levantamento, ela passa a conhecer quais são qual é a situação ambiental que ela tem. Então, a gente considera que, além da certificação, LAIA faz com que as empresas conheçam os aspectos e impactos ambientais, conhece o perfil, a situação dela. Também é uma situação que pode contribuir com a tomada de decisão, porque a partir desse levantamento, gestores, acionistas, passam a conhecer que impactos econômicos essas situações podem ter, pode acontecer. Então, eles têm mais possibilidade de decidir o que vai fazer, se o que pode melhorar, o que não pode melhorar. Então, é uma ferramenta também de tomada de decisão. É evidente que pode ter um ganho de qualidade ambiental, pode ter campanhas, pode ter vários trabalhos, por exemplo, como o uso mais consciente dos recursos naturais, né, um desenvolvimento mais sustentável, e várias atividades que podem ser desenvolvidas. Também, com o conhecimento da LAIA, desse levantamento, eu posso promover uma educação ambiental, impactando positivamente nos colaboradores e na comunidade. É interessante que, quando eu impacto nos colaboradores, eu, de certa maneira, estou impactando nos seus familiares, então eu já tenho um impacto bem maior, né? Então, eu consigo levar isso adiante também. Oferece a certeza de estar atendendo os requisitos legais, é uma coisa muito importante, além de todo o cuidado com o meio ambiente, de todo o cuidado com os recursos naturais, também a empresa cumprir a questão legal, até porque assim ela tem menos passivos, né, são situações também que é bastante importante para o gestor de uma organização. Bom, além dessas, a gente pode ter outras situações que a gente pode estar utilizando. Para concluir esse pedacinho, que era só isso mesmo que eu tinha que falar, repetindo, a LAI é uma ferramenta de levantamento de aspectos e impactos ambientais que visa um diagnóstico da situação ambiental de uma empresa. Ela é uma ferramenta que subsidia o sistema de gestão ambiental e a certificação da empresa com base nas normas ISO 14001. Agora eu vou passar para que o professor Zamaio fale. Isso. Ok. Professor? Lorena, o professor Zamay, ele disse que a internet dele caiu e ele está tentando entrar de novo. Ai, entendi. Então, Lorena, eu acho que você pode dar continuidade falando o que ia falar, depois a gente volta para o conceito, para não perder o tempo. O que você acha? Pode ser. Agora é a Maria, que ela vai falar sobre política ambiental. Boa noite a todos novamente. Deu um probleminha aí com a internet do professor Zamay, mas então vou estar dando sequência falando de uma forma bem resumida sobre o conceito de política ambiental. A Lorena vai estar compartilhando aqui para mim, que eu não consigo compartilhar por aqui. Bom, a política ambiental é um conjunto de diretrizes seguidas pelo governo e pelas empresas que visam minimizar os impactos ambientais gerados, com o objetivo de preservar e conservar e colaborar com a recuperação do meio ambiente. A política ambiental de uma empresa, ela fornece parâmetros de orientação para a gestão ambiental. E esses parâmetros, eles devem ser estabelecidos pelos níveis hierárquicos mais altos da organização. Segundo a norma ISO 14001, a política ambiental ela serve para que possamos estabelecer um senso geral de orientação, fixando os princípios organizacionais da ação. Ainda de acordo com a norma, ela diz que para que uma política ambiental possa ser estabelecida, ela deve considerar algumas questões, como, por exemplo,
a missão, a visão, os valores e as crenças da organização, os requisitos das partes interessadas e o processo de comunicação, a melhoria contínua, a prevenção à poluição, os princípios orientadores, a coordenação com as demais políticas da organização, as condições locais ou regionais específicas e, por último, a conformidade com os regulamentos, leis e demais critérios ambientais. Professor Zamay? Vamos lá. Eu peço desculpas, eu tive um probleminha na minha internet, ela acabou caindo. Mudamos aí de improviso a sequência, mas a gente vai falar sobre o sistema de gestão ambiental. E antes eu quero agradecer muito o convite da Lorena, da Maria, também dizer que é um prazer compartilhar esse ambiente com a professora Célia, a quem eu tenho muita admiração e respeito, e também ao Felipe, que eu tive o prazer de conhecer, agora de ver na tela o Felipe pela primeira vez. Então, isso é um momento importante, tá? Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente fale sobre o sistema de gestão ambiental. Está aparecendo? Está aparecendo para vocês? Está começando, Zamay. Está começando? Legal. Sim. Então vamos lá. Eu vou explicar sobre sistema de gestão ambiental e para facilitar até o entendimento, porque em seguida a Lorena vai fazer a sua colocação e principalmente depois o Felipe vai nos trazer exemplos em que a gente vai ter um aprofundamento de todos esses conceitos. Então, baseado nesse primeiro conceito de sistema de gestão ambiental, como professor, a gente sempre gosta de trabalhar esses conceitos por parte, né? Então, a gente tem aqui um nome composto, a gente vai trabalhar cada definição que compõe esse nome composto, né? Então, o que é um sistema? Um sistema nada mais é do que um conjunto de atividades que tem como um grande objetivo trabalhar tudo aquilo que entra de insumo e transformar esse insumo num resultado final, né? Pensando do ponto de vista de uma empresa. Então, a empresa não tem só matéria-prima, ela tem outros insumos também. Ela tem pessoas, ela tem capital, ela tem espaço físico, tecnologia, enfim, ela tem um conjunto de insumos. Qual que é o grande trabalho, qual é a grande função de uma empresa? Ela organizar, ela trabalhar essa estrutura para gerar um resultado final, que pode ser um produto ou serviço. Independente de produto ou serviço, que isso atenda a uma necessidade do mercado. Então, isso é um sistema, tá? Como a empresa, para ser competitiva, ela precisa trabalhar com eficiência e produtividade, é onde entra a gestão, o conceito da gestão. Então, dentro desse conjunto de insumos com o objetivo de gerar um resultado, a gente vai trabalhar para organizar esses insumos de forma a realmente, com a maior qualidade possível, de forma a ser inovador, a ter tecnologia embarcada e, principalmente, gerar um custo possível, que eu chamo de o melhor custo, não necessariamente o menor custo, tá? Mas o melhor custo esse que vai ser a base para a precificação desse produto ou serviço final, que fará com que as pessoas consigam adquirir esse bem ou esse serviço. Então, o sistema é algo que trabalha a entrada e principalmente a saída, através dos produtos e serviços. A gestão significa você trabalhar
com vista à eficiência e à produtividade. E aí, finalmente, a gente tem o termo ambiental, né? Pegando aí o sistema de gestão ambiental, a gestão ambiental é um conjunto de atividades que a empresa desempenha e que, pelo fato da empresa, assim como o ser humano, por existir, causar um desequilíbrio no meio ambiente, a empresa tem por obrigação, é uma responsabilidade social, que ela tenha práticas que causem o mínimo de impacto possível na sociedade, do ponto de vista ambiental, ou então, se ela causar, e às vezes ela causa mesmo, ela gera resíduos, ela consome recursos da natureza, que ela faça uma contrapartida, que ela reponha aquilo que ela consumiu. Então, esse é o grande objetivo do sistema de gestão ambiental. É você, considerando que você gera um processo produtivo, de forma eficiente, de forma produtiva, e que, por consequência, isso implica em causar um desequilíbrio no meio ambiente, porque você consome recursos desse meio ambiente, você gera resíduos, gera lixo, você tem que dar a contrapartida. Essa é a ideia do sistema de gestão ambiental, é transferir para a empresa uma responsabilidade por tudo aquilo que ela causou de impacto no meio ambiente, né? Então, a empresa ela tem que responder a essa principal questão que a gente colocou aqui, né? Como que ela vai lidar com essas questões ambientais? Qual é a responsabilidade que a empresa tem como um agente que realmente ele está ali consumindo recursos, né? A gente pegou aqui uma definição gerada pela Fiesp, né? Então, um sistema de gestão ambiental, que a gente chama de SGA, é uma estrutura desenvolvida para auxiliar as organizações independentemente de seu tipo ou porte. Essa primeira parte já dá uma ideia de que sistema de gestão ambiental, muito comum em grandes empresas, que sofrem uma fiscalização por parte do poder público, né? Porque também existem leis que garantem essa responsabilidade social da empresa, mas ela não é exclusivamente para grandes empresas, ela é também para as empresas menores. Então, não importa o porte, se você trabalha numa microempresa, ou se você é proprietário de uma microempresa, saiba que a mesma responsabilidade social também recai sobre você. Então, a planejar consistentemente as ações, prevenir e controlar os impactos significativos sobre o meio ambiente. Eu gosto dessa palavra sistemático, tem que fazer parte da rotina da empresa. Toda vez que você for planejar, por exemplo, planejar os resultados anuais, bienais, trienais, você planeja de que maneira aumenta-se as vendas, de que maneira lança-se novos produtos, aumenta a rentabilidade, tem que entrar também no plano anual, no plano diretor da empresa, tem que entrar o item específico de gestão ambiental, de que maneira a empresa vai criar os seus mecanismos para gestão ambiental, tá? Então, essa é uma responsabilidade da empresa. A gente comentou sobre a ISO, né, que é um importante certificado, uma certificação importante de como a empresa gere essa questão ambiental, e aí a ISO trabalha muito o PDCA. O PDCA, criado por Deming, ele é a principal ferramenta de gestão, não importa só na questão ambiental, mas qualquer que seja a outra área organizacional, pode ser gestão de recursos humanos, gestão financeira. Eu sempre costumo dizer que, por exemplo, o advogado ele tem o Vademecum, né, que é uma obra literária que reúne todas as leis principais a qual ele estará submetido, então aquela é a principal ferramenta que reúne praticamente todas as tarefas que ele precisa executar, o Vademecum. Para o administrador, também existe uma ferramenta que vai reunir tudo aquilo que representará a tarefa diária do administrador, e essa ferramenta é o PDCA. É a ferramenta, talvez, se não a mais importante, também existem outras tão importantes, é aquela que é mais usada, né, que é o PDCA, que nada mais é do que um conjunto de 4 letras que representa aquelas atitudes que são importantes para o administrador. Todas elas vêm da língua inglesa, né? Então, o P de plan, que significa planejar, o do,
de dirigir, executar. O C, de controlar, de controlar. E o A, de act, de corrigir. Então, por exemplo, a gente estava aqui preparado, né, para fazer essa webinar, e aí, no momento que eu ia entrar, caiu a minha conexão, né? Então, a gente fez todo um planejamento, que é o recomendado. Então, toda atividade, você precisa fazer um planejamento prévio, baseado num objetivo que você precisa alcançar. Então, por exemplo, eu preciso aumentar as minhas vendas, eu tenho que ter um plano baseado num objetivo. Eu tenho uma responsabilidade social, uma gestão ambiental, eu tenho que ter um objetivo. Então, eu vou gerar menos impacto, eu vou emitir menos CO2 na atmosfera, ou eu vou reduzir a zero essa emissão. Se esse é o meu objetivo, eu tenho que planejar quais são as situações que me fazem gerar esse gás, o CO2, de que maneira eu vou trabalhar com que isso seja evitado. Então, essa é a fase do meu planejamento. No momento em que eu coloco em prática, eu vou trabalhar para que os meus recursos, pessoas, infraestrutura, tudo esteja convergindo para aquilo que é o objetivo que foi traçado no planejamento. Então, eu vou executar. E é claro que nem tudo vai dar certo, nem tudo vai correr como o planejado. Então, por exemplo, quando eu ia entrar na sala, no meu momento de falar, caiu. Então, imprevistos acontecem, você não consegue prever todos os detalhes. Então, de repente, é uma máquina que, de repente, ela foi planejada para emitir menos CO2 ou zerar a emissão de CO2, e por algum motivo da ferramenta, do componente, ela acaba gerando esse gás e causando algum tipo de desvio naquilo que era o resultado a ser alcançado. Eu tenho que ter mecanismos de controle. Eu preciso colocar sensores, eu preciso monitorar, independente, eu tenho que verificar partindo do ponto que tudo aquilo que eu planejo, nem sempre tudo vai ser possível de se conseguir realizar. E aí entra o último dessa ferramenta, o ACT, né? Toda vez que há algum desvio, há uma oportunidade de melhoria, eu vou corrigir o meu processo. E aqui a imagem representa bem o que é o PDCA. Ele é um ciclo onde você não tem início nem fim, né? Então, no momento que eu alcanço um nível de resultado muito próximo ali ao objetivo que eu tracei, eu vou replanejar o meu processo e dessa maneira a minha empresa vai alcançando patamares cada vez maiores. Eu vou promovendo aquilo que a gente chama de melhoria contínua. Então, o PDCA é a base para melhoria contínua. Nenhuma empresa ela começa as suas atividades de forma excelente. A empresa é formada por pessoas têm falhas, têm limitações. Qual é a recomendação que a gente dá a essas pessoas? Que elas nunca esgotem as possibilidades de melhorar. A gente, como ser humano, a gente está aqui para aprender todos os dias, para evoluir todos os dias. E o PDCA é a ferramenta que vai proporcionar essa evolução, essa melhoria contínua, tá? Então, vou listar aqui os benefícios do sistema de gestão ambiental. Então, a organização interna, ela melhora. Como funcionário, nada melhor do que você olhar para a sua estrutura administrativa e ver que são pessoas, são executivos preocupados com as outras pessoas. Então, isso faz com que você, funcionário, você tenha orgulho mesmo de estar trabalhando numa empresa que, da mesma forma que se preocupa com o meio ambiente, ela vai se preocupar também com você. Então, a parte interna, cria-se um clima propício para que você possa trabalhar, um ambiente agradável. Na parte externa, a parte de imagem, de marca, também. A gente tem estudos que mostram, que apontam que o consumidor, principalmente com a internet agora, ele está cada vez mais bem informado, ou pelo menos ele quer ser bem informado sobre a responsabilidade que cada empresa tem ao produzir um produto ou serviço, a preocupação com a saúde desse consumidor. Cada vez mais o consumidor se preocupa com isso. Então, isso tem uma agregação de valor à marca, à imagem da empresa, o sistema de gestão ambiental. O aumento dessa satisfação, dessa confiança do cliente, ele se sente seguro,
quando você vê, por exemplo, uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, é porque ela também se preocupou com o produto que ela produziu. Então, há uma associação direta, por isso essa satisfação, essa confiança. Aumento da motivação do envolvimento nesse sistema, né? Aquilo que eu falei, né? Que melhora o ambiente interno. A confiança no sistema e reflexão sobre o mesmo. Então, o próprio sistema, uma vez que você aperfeiçoa, você vai obtendo uma qualidade assegurada, um nível de confiança maior sobre esse sistema. A melhoria da posição competitiva, né? Então, uma empresa com uma imagem melhor, ela melhora a sua competitividade perante o mercado. Ela reduz custo, porque ela passa a produzir mais, ela passa a produzir corretamente da primeira vez. A melhor forma de você produzir a baixo custo é produzindo certo da primeira vez, então há uma redução de custo. O acesso a determinados mercados, em face a um sistema com base em critérios internacionalmente aceitos, então é natural dos outros mercados, dos outros países, que eles criem barreiras, porque produtos estrangeiros acabam competindo com os produtos domésticos, e quando você tem um processo de gestão ambiental, principalmente quando você é certificado, isso abre portas, isso faz com que você não caia na burocracia da alfândega, dos embargos que eventualmente essa empresa vai colocar, perdão, esse país vai colocar. E a minimização do impacto, né? Eu sempre digo, né? O executivo, a pessoa que está à frente dessa gestão ambiental, está decidindo por isso, ele é um ser humano como nós, ele dorme também todas as noites, ele tem ali, no momento que ele dorme com a cabeça tranquila de que ele está fazendo aquilo que é o certo, como ser humano, como cidadão, ele está cumprindo a função dele. Então, você minimiza o impacto ambiental das atividades, tem um reflexo no próprio ambiente e também como pessoa, você se sente engrandecido, tá? É isso. Espero que tenha sido proveitoso essa minha parte. Passo a palavra para o próximo. Foi muito proveitoso, professor. Muito obrigada. Antes de continuar, eu só quero dar um recadinho. A gente vai colocar no chat o link do formulário de hoje, da aula de hoje. Como teve o formulário das aulas anteriores, a gente vai colocar o formulário de hoje. E muito obrigado para quem responde, vai ajudar muito no nosso trabalho. Eu queria chamar o Felipe agora para nos ajudar no debate. E eu queria agradecer muito por ele ter aceitado, principalmente por ter sido em cima da hora, foi em cima da hora mesmo, esse convite. O grupo inteiro ficou muito feliz, muito obrigada mesmo. E eu gostaria que ele se apresentasse. Olá, boa noite a todos. Como vai? Tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar participando aí dessa reunião com vocês. Acredito que esse bate-papo acaba sendo também um aprendizado não só para os alunos, mas acabo levando também um pouco aí de conhecimento, né? A gente fala que esse bate-papo aí é mais a troca de conhecimento e de informações, né? Todo mundo vai aprendendo. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Felipe Ribeiro. Eu estudo na Universidade de Marília, na Unimar. Estou no 5º ano de Engenharia de Produção Mecânica. Trabalho atualmente na Spiltag. Para quem não conhece, a Spiltag é uma empresa que ela faz embalagens plásticas. Então, desde frascos, potes, bisnagas, e o mercado principal é voltado para a área de cosméticos. Então, a gente até fala que nesse contexto que a gente está vivendo hoje, a Spiltag tem se saído bem, né? Principalmente para a produção de frascos para álcool em gel, que é o que 95% da demanda tem sido isso. E é isso aí, né? Então, aí, agradeço aí o convite. Eu não sei agora como que vocês esperam que eu fale, se eu quero que fale um pouco sobre o nosso sistema de gestão
ambiental da empresa? Por onde vocês querem que eu comece a falar? Eu posso te fazer algumas perguntas e aí você vai explicando conforme é na Skill Tech? Claro, claro. Bom, a gente sempre ouve falar que para uma política ambiental ela ser implantada, ela deve ser gradativa e que realmente estará implantada quando fazer parte do DNA da organização. O que você pode comentar sobre isso? Isso faz parte da cultura organizacional sustentável da empresa? Tá. Bom, é assim. Hoje na empresa a gente possuímos 2 certificações. Tá? A certificação da ISO 9001 e a certificação da ISO 14001. Falando um pouco sobre a ISO 14001 e respondendo a sua pergunta, hoje a gente entende que a gente ainda não possui uma cultura organizacional sustentável. A gente vê que isso ainda é algo que está sendo implementado e melhorado cada vez mais. A gente tem definido, claro, uma política, até porque a nossa política ambiental é um dos requisitos da ISO 14001. Eu falo até porque a gente entende aí os conceitos no papel, a gente ouve falar bastante sobre os levantamentos dos impactos ambientais, sobre tudo isso em aula, mas acaba às vezes parecendo que é um pouco distante, né? Sendo que, por exemplo, a gente trabalha com isso e vê que é muito mais da rotina do que a gente imagina. Por exemplo, na ISO 14001, na própria norma que fala sobre política ambiental, ela fala que a empresa deve estabelecer dentro do escopo e definir essa política. E a gente sempre fala que deve dividir em sempre cinco tópicos. Primeiro que a política ela deve ser apropriada tanto para o contexto e para o escopo da organização. Ela deve incluir a natureza do tipo de material que a gente faz, a escala, os impactos ambientais para as atividades, para os produtos e serviços. A gente fala também que essa política que a gente implementa na nossa empresa, ela tem que ser, ela tem que estabelecer uma estrutura para o estabelecimento da nossa empresa com todos os objetivos ambientais, assim como o professor Zamay falou do ciclo PDCA. Um dos primeiros itens da norma é estabelecer o ciclo PDCA para fazer primeiro nosso planejamento para a gente obter essa certificação para a ISO 14. Mas eu acredito que o ponto que seja talvez mais, que precisa talvez um pouco de controle um pouco melhor, seja na parte quando envolve pessoas. Porque a ISO 14001 ela não é voltada só na parte documental, né? Isso envolve muito da parte da cultura das pessoas. Então, tanto da parte de coleta seletiva, na parte do envolvimento como uma organização como um todo, eu acredito que isso é o que precisa ser melhorado, na parte da cultura organizacional, né? A parte da política ambiental é algo que deve ser implantado desde a direção, né? Porque a gente não consegue implementar o nosso sistema de gestão ambiental se isso não vier da alta direção. Então, para a gente conseguir implementar isso, o apoio da presidência ou da direção é imprescindível acontecer isso daí. Após esse apoio, a ISO 14001 vai passar por algumas etapas, como identificar requisitos legais, montar o escopo, definir os processos, implementar procedimentos, realizar treinamentos e conscientização com as pessoas, aí sim estabelecer uma cultura. Mas eu acredito que principalmente essa parte de cultura organizacional é o que a gente vem trazendo para a empresa com base em treinamentos, com conscientização, para aprimorar cada vez mais. Ô, Felipe, eu posso te fazer também 2 perguntas? Você citou sobre a importância, né, do engajamento desde da alta direção. Então, como que isso funciona
na parte de implementação, de manutenção desse sistema. Que trabalho vocês fizeram para que isso se tornasse possível, esse engajamento em todos os níveis hierárquicos dentro da empresa? Tá? A partir do momento que foi decidido que a gente ia implantar a ISO 14001, na verdade foi algo momentâneo e foi rápido, sabe? Foi uma decisão de obter a certificação e a gente conseguiu essa certificação em menos de um ano. Foi um trabalho bem rigoroso, bem árduo, e na parte de treinamentos e envolvimento com as pessoas, a gente envolve bastante pessoas até de fora, que consultoria, pessoas formadas na parte ambiental, que realmente entende da parte não só da legislação, pessoas que trabalham com empresas que fazem coleta seletiva, empresas que trabalham com produtos recicláveis. Tudo isso acaba agregando conhecimento para a nossa empresa. E a gente acaba trazendo isso para os nossos colaboradores e acaba e divulgando, né? Porque acho que divulgar essas informações para todos os colaboradores, isso faz com que a nossa cultura organizacional cresça, né? Perfeito, perfeito. E, assim, diante de todas essas mudanças e à medida que você percebeu que essa cultura foi se consolidando, quais foram as principais mudanças, assim, que vocês perceberam entre aquilo que era a Spilltag antes e agora nesse processo todo que ainda está sendo construído, né? Então, quais foram aí as principais mudanças que você percebeu? Quando a gente vê por fora, quando a gente fala, por exemplo, visualmente, a gente já consegue encontrar mudanças, né? Principalmente na parte de coleta seletiva, que eu acredito que todo mundo já encontrou aquelas lixeiras coloridas, de azul para papel, vermelho para plástico, enfim, essas lixeiras distribuídas ao longo da empresa, já mostra a cara da coleta seletiva. E até a questão do envolvimento com as pessoas. Às vezes, por um motivo, alguém acaba descartando um resíduo contaminado em alguma lixeira que não deveria ser descartado. A gente percebe a cobrança e a instrução dos outros colaboradores com esses erros. Acredito que tem muita coisa a ser melhorado ainda. A cultura, não posso dizer que está perfeito, porque não está. Isso é algo que a gente não entrega um papel para alguém ler e a pessoa muda a cultura dela. Isso é com as pessoas. Mas a gente acredita que sim, é possível. Mas visualmente a gente consegue ver na parte estrutural da empresa e também, sem ser visualmente, a gente consegue perceber isso nas atitudes, naquele incentivo. A gente fala que a coleta seletiva às vezes pode parecer que é pequeno da nossa parte, mas no momento que a gente faz a nossa parte, a gente acaba contagiando o próximo a fazer também. Então, é esse raciocínio que a gente leva na Spilltag para os nossos colaboradores. Ok. Lorena, pode fazer essas perguntas. A Spilltag, ela é realmente beneficiada por ter um sistema de gerenciamento ambiental? Sim, com certeza. Hoje, a gente pode dizer assim, que não só a vantagem em reduzir resíduos, a quantidade de resíduos que são gerados, a gente entende também que muito dos clientes, principalmente grandes clientes, como, por exemplo, a Natura, a Avon, que trabalham bastante com aquela palavrinha que a gente ouve falar bastante, que é sustentabilidade, muitos desses clientes só conseguem autorizar projetos e abertura de novos projetos com esse tipo de certificação. Então, até para a questão de mercado acaba sendo mais amplo também. Mas
voltando mais para a questão ambiental, a gente vê que todos esses levantamentos que a gente faz na empresa, seja como, por exemplo, vocês comentaram sobre o Laia, isso ajuda e muito a gente, por exemplo, evitar passivos ambientais, né? Então, por exemplo, durante uma fiscalização, eu ter uma certificação da ISO 14001 não garante que eu possa ter multas ou passivos ambientais, mas eu consigo precaver e muito, né? Porque eu cumprindo todas essas normas, eu vou estar muito mais seguro de que eu posso tomar esses passivos ambientais. Então, até por questão de licenças, descarte de resíduos incorretos, enfim, N motivos que poderiam acarretar isso, a ISO 14001 tem sido bastante importante por causa disso também. Esses clientes que você falou, a Natura, a Avon, foi conquista pelo fato da empresa ter colocado um sistema de gerenciamento ambiental, ou a empresa já tinha isso como cliente? Esses foram alguns exemplos, né? Mas não sei dizer se exatamente a Natura ou a Avon, mas eu sei que parte dos projetos deles são necessários ter esse tipo de certificação, né? Então, vamos supor que a Natura está prestes a abrir um novo projeto, né? Então, por exemplo, a Natura, e ela tem um novo projeto que ela vai desenvolver um produto, enfim, e ela precisa de um frasco. Na parte de homologação de fornecedores, um dos itens ter a ISO 14001. Né? Não só na parte de documentação, como licença de operação, alvará da prefeitura, licença da vigilância sanitária, não só esses documentos, mas também esse tipo de certificação. Né? E sim, esses clientes buscam sim por essa certificação. Agora, não sei dizer ao certo se a Natura e a Avon em si foram depois da ISO 14, mas sim, tem clientes que principalmente na abertura de projetos, que eles, esse tipo de documentação é imprescindível para abrir e desenvolver produtos novos. Sobre a ISO 14001 que você falou, quais são as maiores dificuldades e vantagens de ter essa certificação? A dificuldade é a geração de resíduos. Acho que a gente trabalha em indústria aí, então temos mais de 20 máquinas aí injetoras, e máquinas também que trabalham com serviço de decoração. Hoje na empresa, a gente faz não só a embalagem em si, mas a gente também faz a decoração no produto, que geralmente é aquelas embalagens que a gente encontra, que tem as informações do cliente, modo de uso, como aplicar, enfim, todas essas informações a gente coloca também, né? Não são rótulos, né? Porque rótulo seria outro material por cima da embalagem, mas o serviço de decoração ele é feito através de serigrafia, ou seja, ele é uma tinta que basicamente ela pinta o frasco, né? O frasco fica decorado. E esses tipos de serviço acabam gerando mais tipos de resíduos, né? E esse é o trabalho da parte da gestão ambiental tem que fazer, monitorar esses tipos de resíduos e evitar com que esses resíduos, por exemplo, saiam no controle, né? A gente tem realmente um controle dos materiais que estão sendo utilizados, qual vai ser a forma de eu fazer meu controle operacional para que os resíduos que eu gere eu possa reduzi-los, ou eliminá-los, enfim. Acredito que uma das maiores dificuldades seja na parte de resíduos e também na parte cultural, que igual eu já tinha comentado. Envolve pessoas, então a gente sabe como é complicado. Hoje a gente está com 220 funcionários aproximadamente, então ainda não é uma empresa enorme, né? Uma empresa considerada uma grande empresa, mas a gente sabe que
para alinhar isso com mais de 200 funcionários, não é uma tarefa fácil. Então, acredito que a parte que envolve pessoas é um dos maiores desafios que a gente tem com a empresa hoje, né? A vantagem é como já foi dito, né? A gente tem a facilidade com exportação também, né? Hoje, a nossa certificação, ela não é só uma certificação nacional. Então, ela não é válida somente para o Brasil. Nacionalmente, no nosso território brasileiro, ela é certificada pelo Inmetro. Fora, a gente tem para fora do Brasil, a gente tem a mesma certificação por outro órgão, que é o UCAS. Então, é a mesma certificação da 14, só que ela é em inglês. Isso favorece e muito a facilidade com exportação. Então, muitos outros clientes que não são do Brasil, por a gente já ter esse tipo de certificação validada pelo UCAS, que é um organismo internacional, isso facilita também. E não só isso, a parte de passivos ambientais, enfim, entre outros assuntos aí que ajudam a gente. Por ser uma empresa que produz embalagens biodegradáveis, numa visão geral, assim, tanto parte ambiental quanto parte da contabilização mesmo, você acha que trouxe mais lucro ou prejuízo para a empresa por vender essas embalagens biodegradáveis? Tá. Bom, só para explicar, fazer uma introdução, tá? A gente tem, além das embalagens que a gente fala que são as embalagens standard, né, que são as embalagens padrões que a gente vende no catálogo, a gente tem outros projetos que são exclusivos para clientes. E além desses dois, a gente tem itens de inovação na empresa, né, no caso que são os frascos recicláveis, né, que são feitos com uma resina 100% reciclada, vindo de um fornecedor homologado. E também temos os frascos que são biodegradáveis, né? Não o frasco em si, né? O frasco se torna biodegradável através de um aditivo que é colocado durante a injeção de sopro do frasco. Então, esse aditivo chama P-Life. Durante a parte da injeção da pré-forma e depois do sopro, esse aditivo é colocado e o frasco, a partir que ele é soprado, ele já se torna biodegradável, né? Ele é uma porcentagem de resina que a gente coloca desse material que faz o frasco tornar-se biodegradável. A gente sabe que hoje o PET, a embalagem PET, demora mais de 400 anos aí para se decompor. E com esse aditivo, o Life, na matéria orgânica, ele vai de todo esse tempo, ele reduz de 4 a 6 anos. Então, a gente vê assim, poxa, a gente trabalha com plástico, uma das formas que a gente pode fazer para reduzir esse acúmulo de resíduos no meio ambiente foi a inovação para trazer esse tipo de inovação, né? Essas inovações foram essas, trazer esse tipo de material, esse tipo de aditivos no mercado, assim como o P-Life, deixando o frasco, reduzindo a vida útil do frasco de 400 anos em matéria orgânica para 6 anos, já é um grande avanço, né? A gente entende que isso ajuda muito positivamente, né? Não só no meio ambiente, mas também a questão dos clientes também. Hoje, clientes já entram em contato conosco, já procurando por frascos com P-Life, e ao mesmo tempo que é P-Life, eles já procuram os frascos biodegradáveis com resina reciclada, ou só compram biodegradáveis, enfim. A partir do lançamento que a gente fez do P-Life, tem crescido, sim, o nosso mercado. Acredito que agora, nesse contexto que a gente tem passado,
não posso te dizer ao certo se tem sido positivo, mas porque a busca pelos frascos hoje tem sido priorizado por frascos cristais, né, que são as embalagens transparentes de menor custo, né, principalmente nessa produção aí para álcool gel. Mas fora desse contexto, tem sim, desde da época do lançamento até hoje, tem sido maior a procura por esses tipos de materiais. Sei que o próprio crescimento econômico ele depende da geração tanto de produtos como de embalagens. E esses tipos de embalagem crescendo cada vez mais, a gente vê que as pessoas estão hoje utilizando itens que não são reutilizáveis, né? Então, ter esse tipo de material que demora muitos e muitos anos no meio ambiente acaba sendo muito ruim. Então, trazendo esse tipo desse aditivo foi um passo que a gente trouxe e acabou sendo um alvo acertado, né? Uma parte que o nosso setor de desenvolvimento de produtos trouxe e foi algo que foi bem abraçado pelos clientes. Aqui tem futuros gestores e se para quem quer implantar na sua empresa, você tem algum conselho que seja primordial para implantar um sistema gerencial na empresa? Essa vai ser a última para a gente finalizar. Tá. O conselho, eu acredito que a parte mais importante, né, seja a parte de planejamento. Né? Hoje, por que muitas empresas hoje não conseguem implementar a ISO 14001? Principalmente por falta de planejamento. O ciclo PDCA não é só algo que coloca no papel e é algo só teórico. Realmente, o meu planejar é eu entender que, eu quero desenvolver um sistema de gestão ambiental, eu tenho que olhar todos os meus pontos possíveis. Né? Eu posso, assim, se eu conseguir encontrar uma brecha, assim, isso daqui pode dar errado. Se isso for dar errado, quais são as minhas ações, as minhas estratégias que eu tenho que colocar na minha empresa? Caso venha esse plano dar errado, o que eu posso fazer? Né? Acho que tem uma frase que eu acho bacana, que fala assim, mais ou menos assim, que é melhor a gente estar no amarelo hoje do que amanhã no vermelho. Então, se a gente tiver caminhando e talvez tenha um empecilho, poxa, vamos planejar para estruturar isso. Eu acho que é muito mais a gente entender isso do ponto de vista realmente ambiental, né, e quais são os benefícios que isso vai trazer para a empresa, como a parte ambiental mesmo, a parte de passivos ambientais, mas não só como visando a economia. Eu sei que esse tipo de certificação traz um benefício econômico para a empresa também, até por busca de clientes através dessa certificação, mas acho que o conselho seria esse, a parte de planejamento e estruturação da empresa antes de engajar nessa implementação de um sistema de gestão ambiental. Muito obrigada, Felipe. Foi ótimo. Eu acho que planejamento é tudo para uma empresa. E, bom, para a gente encerrar, hoje, como é o último dia da nossa aula, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos do meu grupo de trabalho mesmo, a Maria Gabriela, a Maria Fernanda, a Raira, o Nelson, que se engajaram muito para fazer o projeto, as aulas, para fazer muitas coisas. A todos os envolvidos, o professor Matias, que é o nosso professor de educação ambiental, o responsável pela proposta do projeto que desenvolvemos, sem o incentivo
dele, a gente provavelmente não teria feito um projeto tão legal quanto foi. Ele também participou da primeira aula, que foi a introdução à educação ambiental, e a quarta aula sobre as leis ambientais e a ISO. O professor Lucas Coutinho e a professora Marlene, que nos ajudaram com a segunda aula sobre sustentabilidade e o profissional sustentável. Agradecer também o Matheus, que foi o convidado para a nossa terceira aula, que foi sobre responsabilidade socioambiental, juntamente com o professor Marden, o professor Zamay, professora Célia, não poderia faltar, que nos ajudaram hoje. O Felipe, queria agradecer muito, Felipe, por aceitar de última hora o nosso convite. Agradecer também o professor Caio, que nos ajudou com toda a parte do marketing, de TI, ele nos ajudou muito. Bom, a gente desenvolveu esse projeto, né, esse curso, com o objetivo de trazer conhecimento suficiente para quem deseja implantar no seu ambiente de trabalho a educação ambiental. Dessa forma, né, trazendo um impacto positivo no meio ambiente. Foi escolhido temas propositalmente, né, pensando especialmente em como o tema pode agregar valor aos participantes e o que o participante consegue levar da aula de valor agregado. Esperamos de verdade que o nosso curso tenha levado conhecimento para todos os participantes. Agradecemos a todos que responderam os nossos formulários, porque ele vai ser usado como resultado, né, no nosso trabalho final. E obrigado a todos de coração. Muito obrigada mesmo. Quem está aqui não sabe todo o trabalho que teve por trás, todas as reuniões aos sábados. Desculpa, professores. Muito obrigada mesmo, de coração. Foi um trabalho muito legal. Queria agradecer aí ao convite, né? Agradecer aí ao professor Zamay, a Lorena, a professora Célia. É um prazer aí estar contribuindo aí para o estudo de hoje. E se precisar, a gente está à disposição aí, viu? Obrigada, Felipe. Lorena, eu queria falar só uma coisinha. Claro que eu quero agradecer ao Felipe. Quero agradecer ao Felipe pela gentileza de vir falar conosco, ao professor Zamay e todos os envolvidos. Mas eu queria, em especial, parabenizar o seu grupo. Vocês tiveram um desafio do professor Matias para fazer um trabalho sobre a questão de meio ambiente. De repente, vocês buscaram vários conhecimentos da administração para fazer com que esse trabalho acontecesse. Vocês tiveram preocupação com o planejamento, né, tiveram preocupação com a organização, com toda a questão do controle, da mensuração do trabalho, o que vocês estão pedindo para a gente estar avaliando. Então, vocês estão de parabéns pela dedicação e pelo desenvolvimento do trabalho. E, mais uma vez, eu quero agradecer ao professor Zamay, é sempre muito bom trabalhar com ele. Obrigada a todos. Muito obrigada, professora. Foi realmente um trabalho de administração, de organização, planejamento, não pôde faltar planejamento, mas conseguimos e acho que ficou muito legal. Mas obrigada a todos por ter nos ajudado, nos apoiado e estar aqui com a gente todo esse tempo. Obrigada mesmo. Tchau, pessoal. Obrigado, viu, Felipe? Isso, obrigado. Obrigada, Felipe, por ter vindo e a gente chama para uma próxima. Essa casa está aberta para você. Tá bom, Felipe? Ok, muito obrigado. E agora que você aprendeu o caminho... Se precisar de qualquer coisa, o professor Zamay e a Lorena já têm o meu contato, então é só entrar aí no WhatsApp, qualquer coisa, a gente está à disposição, viu? Tá, joia. Obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, boa noite. Bom descanso, Felipe. Obrigado. Tchau, boa noite, pessoal. Muito obrigada.